A graça
fazer réplica da Arca da Aliança. Deus proibiu. Jeremias, capítulo 3, versículo 16, você pode ler lá. É proibido fazer réplica da Arca da Aliança. E hoje tem muita igreja fazendo, querendo trazer ritos judaizantes para dentro da igreja. Se você quer trazer a arca, tem que trazer também o sacrifício, tem que trazer o candelabro, tem que trazer a mesa dos pães, tem que andar até com as vestimentas do sacerdote. Não pode levar, tem que estar até aquela cortina. Se você quer viver, trazer os rudimentos do judaísmo, você tem que viver como judeu, não como cristão. Jesus já cumpriu tudo isso. Jesus é o nosso sumo pastor, está lá no céu, aguardando, aleluia, intercedendo pela gente, que brevemente esse céu vai se abrir, a trombeta vai tocar e vamos receber a promessa do arrebatamento, aleluia. Nós estamos numa época, irmão, de despertamento. Um dos maiores deuses que está regendo hoje, no meio das igrejas evangélicas, é isso aqui, ó, Astarote, Baal. Um com roupa, dizendo que Deus não quer roupa, Deus não visa a aparência, e se esquece que nos últimos dias vamos ver a diferença do justo e do injusto, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Ei, cuidado com a tua maneira de viver, cuidado com a tua maneira de se vestir, cuidado com a tua maneira de falar, até no linguajar tem que ser diferente. Crente com gira, crente andando, aleluia, ainda com a vida de todo jeito, não é assim não. Jesus veio buscar um povo lavado, comprado pelo sangue do Cordeiro. Terceiro Deus, Moloque, divindade cananeia, um dos ídolos dos amonitas, lá em Levítico 18, 21 e 20, versículo 2. Quando falamos em Moloque, vem lá em nossa mente sacrifício de vidas humanas. Pessoas eram sacrificadas ao fogo, especialmente crianças. A Melco, a palavra tofete, que exprime incineração, fogo, inferno, Gena, e de forma de Enom, ao sul de Jerusalém. Por causa do sacrifício humano, para os judeus tais práticas lhe eram proibidas. O rei Salomão construiu um templo em dedicação a Deus pagão Melco e foi duramente castigado. Deus tirou a sua posteridade real. Depois, o rei piedoso, rei Josias, destruiu o templo. Ei, mesmo com tanta sabedoria que Salomão tinha, mesmo com todo o conhecimento que Deus tinha dado a ele, mas ele faltou com discernimento espiritual. Se deixou influenciar pelas concubinas, fez até um templo a Melco. E por causa dessa atitude dele, ele perdeu o direito de ter a sua posterioridade no reinado sobre Israel. Ei! Deus tem um reinado, tem um reino para te levar, não tem? Muitos vão ser deixados de fora. Por quê, pastor? Porque fizeram da sua vida um templo para Astarote, um templo para Baal e um templo para Moloque. Que esse Moloque aqui, sabe o que é? É a terceira coisas que o mundo tem que não é de Deus, que João fala, é a soberba, pessoas orgulhosas, pessoas prepotentes, pessoas cheias de razão, mas não é humilde, não é companheira, não é amorosa, não ama o seu próximo, não se compadece com as almas, são pessoas prepotentes que dizem, eu perdoo ele, mas não quero conversa com ele. Isso aqui, eu não estou falando para lá fora não, irmãos, estou falando para dentro da igreja. Tudo isso aqui está na igreja hoje, ó. Por isso lá em Lucas 18, versículo 8, na parte C do versículo, Jesus ele disse, quando o Filho do Homem voltar a esta terra, vai achar fé nela? Por que você não para um pouco a pensar? E tira teu eu de lado. Tira essa tua arrogância. E se converte, e se conserta para que o Deus venha se compadecer de ti. Eu vou deixar um versículo aqui para vocês, para me finalizar. Por quê, pastor? Eu vou deixar aqui um texto, no finalzinho aqui dessa mensagem.
Interessante, soberba e orgulho. O que tem de crente orgulhoso? O que tem de pessoa aqui no YouTube defendendo heresia, profetizando mentiras, profetizando aquilo que Deus não mandou, porque não tem a humildade de reconhecer o seu erro. Deus ainda está esperando com paciência vocês que dizem que são profetas, profetizam, que profetizam em nome do Senhor, sem o Senhor ter mandado. O tempo ainda está em pé, o tempo está esperando você parar de profetizar mentira e se descer e se consertar perante o Senhor. Mas o seu orgulho não deixa. Porque você já começou, eu sou profetisa, sou isso, aquilo outro, mas não quer se humilhar. E a Bíblia diz, humilhar-vos perante a potente mão do Senhor, que ao seu tempo ela vai te exaltar. Deus dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. Cuidado, irmãs. Cuidado, irmão. Você que diz profetiza, você que diz que é profeta. Profeta, você nem é profeta, não é. Você pode estar sendo usado um dom de profecia. Os verdadeiros profetas é que prega a sã doutrina, é que prega a santidade, é que prega a advertência para o reino de Deus, que prega que Jesus está voltando, que prega que se não se mudar, se não se consertar, vão ficar de fora, como aquelas 5 imprudentes que mesmo na igreja não foram prudentes.